encerramento do período ditatorial, ou melhor, os últimos anos aqui do período ditatorial. Nós falávamos da reformulação da estrutura partidária, que deixa de ser o bipartidarismo que foi artificialmente implantado e passa a ser pluripartidário, né? Falávamos dos partidos que foram formados, vocês têm essa lista disponível com os slides aí que você pode acessar. Bom, a primeira eleição dentro desta estrutura partidária ocorre no momento de crise política, eu até expliquei por quê, crise econômica ainda mais, né? E o PMDB é o partido vitorioso nos estados mais importantes do Brasil. Então o PMDB vence a eleição em São Paulo com Franco Montoro, vence em Minas Gerais com Tancredo Neves, São Paulo, Minas Gerais com Tancredo, enfim, ganha a eleição nos principais colégios eleitorais do Brasil. No Sul há uma diferença em que o PDS ganha no Rio Grande do Sul, consegue eleger também em Santa Catarina. Bom, este momento nós já vamos ter uma diferença na vida política brasileira, porque a partir de agora nós já estamos elegendo governador. E é bom lembrar o seguinte, que a eleição de 1982 não foi só para governador, não. Nós só não tivemos a eleição nesse ano para presidente da República e para as capitais e, naturalmente, aquelas cidades também que eram consideradas de segurança nacional, que não elegiam um prefeito. Então houve essa modificação. E se nós vamos eleger, né? Em Minas Gerais, Tancredo Neves, em São Paulo, Franco Montoro, nomes da oposição parlamentar. E no Rio de Janeiro, um nome da oposição que não era oposição parlamentar, porque estava no exílio, que foi o nome de Leonel Brizola, que se elege governador do Rio de Janeiro. Então forma aqui no sudeste do país uma resistência muito grande e significativa à ditadura. Então, a primeira medida, é natural pensar que a próxima etapa seria a eleição direta do presidente da República, ou seja, o sucessor do presidente João Figueiredo. A eleição do sucessor do presidente Figueiredo deveria ser, por que não, por via direta. Então é pensando nisso que um deputado do estado do Mato Grosso, do PMDB do estado do Mato Grosso, chamado Dante de Oliveira, apresenta um projeto de lei e neste projeto determina a eleição direta do presidente da República já para o mandato seguinte ao João Figueiredo. Evidentemente que essa situação não agrada ao poder, não agrada aos que estão ocupando o poder naquele momento, porque a ideia era de uma transição ainda a partir do sucessor do presidente Figueiredo, ou seja, o sucessor do presidente Figueiredo ainda eleito por via indireta, que de fato é o que aconteceu. Então os deputados governistas, eles criam, os deputados parlamentares governistas, criam uma série de artifícios para tentar impedir, né, a aprovação da emenda conhecida, emenda Dante de Oliveira ou das diretas já. É um momento interessante porque assim como houve a campanha do Petróleo é Nosso, ocorre com as diretas já uma mobilização nacional muito interessante, espontânea do povo brasileiro em seu primeiro momento, até porque havia uma tentativa da grande imprensa de esconder, né, esse movimento que crescia. É interessante observar o seguinte: a oposição da grande imprensa ao movimento das diretas já, a adesão principalmente da maior rede de televisão que existia na época, que existe ainda hoje, a essa ideia das diretas já, isso não foi suficiente para barrar o movimento do ponto de vista popular. Ele cresceu sem esse apoio dos grandes meios de comunicação. Ele ganhou as ruas, né? Mas, contudo, foi derrotado no Congresso Nacional, o projeto foi rejeitado. Mas criaram-se mobilizações, os sindicatos, as escolas, os estudantes, os políticos de oposição, setores progressistas da igreja, e organizaram-se então grandes comícios
para a época eram considerados monumentais, e até hoje, você reunir 1 milhão de pessoas, depois 2 milhões, depois 3 milhões em um comício, em algo que não era sequer anunciado nas emissoras de televisão, quer dizer, era, pelo menos uma boa parte desse momento, não é? É algo fantástico, é algo interessante, muito bonito na história política brasileira. Pena que naquele momento não foi possível escolher o presidente da República ainda de forma direta. Apresentava-se naquele momento um quadro para a intenção do governo em proibir, né, de ainda não permitir a eleição direta para presidente da República. Primeiro, no quadro do governo, o nome mais forte que se apresentava como candidato possível eleito à presidência da República era exatamente o desafeto do presidente Figueiredo, que era o seu vice-presidente Aureliano Chaves. Isso no ponto de vista do governo. Na oposição parlamentar, apareciam nomes como de Franco Montoro e do governador de Minas Gerais, Tancredo Neves. E na oposição, entre aqueles que voltavam do exílio, aparecia um nome temido pelos setores conservadores da ditadura, dos setores conservadores brasileiros, que era o nome que representava o antigo trabalhismo, o governador do estado do Rio, Leonel Brizola. Neste ponto é até importante observar que a eleição de Brizola para o governo do estado do Rio já foi considerada uma ameaça pelos detentores do poder. Como? Tentaram, inclusive, criar uma situação de fraude eleitoral, né? Aquele escândalo Proconsult, hoje aí muito bem documentado, com diversos livros e etc. Um escândalo que foi chefiado, encabeçado por uma rede de televisão. Bom, diretas já fracassam diante de uma mobilização tão grande da população. Fica meio complicado você mandar o povo de volta para casa e falar: oh, vocês estão derrotados. E aí nós vamos ter no nosso próximo encontro uma aula, uma conversa a respeito da chamada Nova República, o fim da ditadura militar, ainda por via indireta, com a eleição de um candidato considerado mais moderado pelos militares, que era o então governador de Minas Gerais, Tancredo Neves. Voltaremos no nosso próximo encontro para tratar desse assunto.